Olá pessoal, você sabe qual é a diferença entre herdeiro e sucessor? O herdeiro é aquele que consta na lista de patrimônio da empresa. O sucessor é aquele que planeja, executa e vai para dentro da empresa, trabalhar, planejando, com força, com determinação. Lembre-se, todo sucessor um dia será herdeiro, mas nem sempre o herdeiro será um sucessor. Hoje vamos conhecer 3 histórias de sucessão familiar. O Mandou Bem está no ar. Eles são herdeiros ou sucessores? O herdeiro é aquele que gasta muito, que está sempre buscando cada vez mais. O sucessor é aquele que se planeja a médio e longo prazo. E hoje eu vou conversar com o Djalma. Djalma, herdeiro ou sucessor? Sucessor. Como é que as coisas aconteceram na sua vida, Djalma? Bom, tudo começou a primeira geração, que é meu pai. Ele veio morar num pensionato. Aqui em Natal? Aqui em Natal. E ele dormia num colchão de capim, né? E reclamava muito, dizia, olha, um dia eu ainda vou dormir num colchão bom. E abriram uma loja com um sócio no Alecrim. O nome da loja era o Toalhão. E aí no Alecrim? No Alecrim. E aí ele abriu a loja especializada em colchões. E na época ele era bem gordo, era conhecida como a Loja do Gordo. E surgiu o nome Redes Colchões, ele colocou, pegou, logo ele era muito carismático, ele é de uma família de comerciantes, o pai dele é comerciante, tem irmãos empreendedores também, e fez o negócio crescer. E o passo seguinte foi a fabricação, né? Então, o segundo sonho dele, um empreendedor inquieto ele era, né? E o segundo sonho dele era abrir uma indústria, uma fábrica. E em 1979, por aí, início da década de 80, ele conseguiu realizar esse sonho de também fabricar os próprios produtos. Eu, quando tinha 12 anos completados, ele disse, meu filho, você venha para dentro da empresa para acompanhar como as coisas funcionam, como os setores funcionam. Papai, ele, ao longo de sua vida, fez 22 cirurgias, ele teve 2 transplantes renais, ele teve uma série de problemas de saúde. Então, ele sempre preparou os filhos para a sucessão, desde muito tempo. Eu, com 12 anos, eu comecei a, de fato, ir para a empresa, sempre após a escola, e trabalhava de segunda a sábado. Primeiro comecei sendo auxiliar no setor de finanças, depois tive uma experiência dentro de loja, depois tive uma experiência com compras, tive uma experiência no setor fabril. Então, eu passei por todos os setores. Esse processo foi feito com os 4 irmãos. Então, nós 4 passamos por todos os setores da empresa para você ter uma visão global, uma visão ampla e para não ser enrolado por ninguém. Claro. Né? Então, você tem que saber de tudo. Então, aquele colaborador chega com aquilo ali, com aquela demanda e você sabe como resolver ou sabe como ajudar, não é? Então, o bom líder, ele tem que servir. Hoje, graças a Deus, nós somos 4, porque a gente se ajuda, a nossa união é muito boa, graças a Deus, como pessoa e como sociedade. Mas para isso, desde o início, desde quando papai era vivo, foi estabelecido parâmetros e regras para a sociedade. Principalmente irmãos, né? Então, assim, existem regras, todo mundo tem a mesma remuneração, as atribuições, as decisões principais, elas são colegiadas, entendeu? Uma vez por semana, obrigatoriamente, os 4 sócios se reúnem e colocam os assuntos que são mais importantes ali para serem deliberados, para serem depurados, analisados. E a gente tem feito assim e tem dado certo. E embora não haja uma concordância naqueles determinados assuntos, isso realmente fica restrito ao campo profissional. O que é que passa na sua cabeça hoje
tudo isso que você está me contando aqui hoje? O que passa pela minha cabeça, eu sempre costumo olhar para frente. Eu tenho uma frase que é o seguinte: olhe, para trás ninguém resolve nada. A gente tem que olhar para frente, trabalhar olhando para frente, planejando. O empresário potiguar, ele tem que aprender a planejar as coisas. E não trabalhar ali dentro daquele mês e mês que vem eu me viro, não. Você só consegue realmente dar passos mais largos se você conseguir planejar lá na frente. Nós não fizemos o que a maioria costuma fazer, que é chegar e não, agora vai ser assim, vamos mudar tudo e etc e tal. Não, a gente foi fazendo um crescimento, que eu gosto muito de trabalhar essa palavra, um crescimento orgânico, né? Você tem que crescer de forma orgânica. Não querer dar um passo maior do que a perna. Ah, eu vou abrir 10 lojas, eu vou abrir 20 lojas, eu vou agora... Não, vamos fazer um crescimento orgânico, organizado. Nós temos um tamanho e a gente tem que trabalhar para que o crescimento seja sustentável. Ou seja, é isso que vocês estão fazendo. Djalma, muito obrigado pela sua história. Amigo, eu que agradeço. Compartilhar com a gente, mostrando que esse é o grande sucessor. É assim que você tem que dar exemplo, é assim que você tem que fazer. Obrigado, estou sempre à disposição. E agora, esse é o exemplo. Herdeiro, como eu já falei, é o que quer tudo rápido. Ele gasta muito mais do que precisa. O sucessor é aquele que planeja e modela. É assim que Djalma está fazendo. E agora eu estou aqui com o Sêmio, um consultor de empresas, e que vai conversar com a gente sobre essa sucessão e esses herdeiros. A maioria dos empresários coloca seus filhos dentro das empresas, Sêmio, sem se incomodar de treiná-los. É importante essa preocupação do empreendedor pai. Sem dúvida, Jussier. É dizer que quando um pai olha para um filho e quer que aquele filho venha trabalhar com ele, ele tem que se preocupar se o filho tem a vocação para aquelas funções, se o filho está capacitado para exercer as funções. Ele tem que entender a demanda da empresa e buscar no herdeiro aquelas competências para ocupar aquela função. E, lógico, ele, ao herdeiro ser convidado, ele tem que se identificar, tem que gostar daquilo e, sem dúvida nenhuma, treinar, né? Treinar porque, imaginando um jovem que venha para dentro de uma empresa, ele precisa ganhar competências técnicas e comportamentais que façam com que ele desempenhe bem a sua função dentro da empresa. Então não é só chegar de paraquedas, sentar numa cadeira e começar a dar ordens, é preciso planejar. Pois é, planejar sempre, inclusive na questão da sucessão familiar. Empresa familiar tem que ser encarada sobre 3 aspectos. O aspecto família, não tem como apartar isso do fato de que é uma família. Muitas vezes os assuntos da empresa vão ser discutidos na mesa de casa. O segundo aspecto é a gestão, tem que entender o que é necessário ser feito e ver quais são os sucessores que têm vocação, as competências, tudo que a gente acabou de falar. E o terceiro aspecto é o patrimônio, porque é legítimo que um filho diga para um pai, eu não quero trabalhar na empresa. E ele não perde a questão de ser um dos herdeiros do pai. Como herdeiro, ele vai ter uma parte daquele patrimônio. E isso é que tem que ser preservado numa visão de um fundador que queira deixar um legado. Valeu, Sêmio, muito obrigado pela participação, pelas dicas e os comentários. Maravilha, José, sempre feliz de estar aqui com você. E agora nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí não, confira as dicas do quadro Alô Doutor, com o nosso amigo Jean Carlo. Olá pessoal, tudo bem? O café, a grande bebida universal. Seja no Brasil, seja no mundo, o café é a bebida preferida de quase todas as pessoas. E você sabe qual é o segredo do café? O segredo é a cafeína, uma substância estimulante que melhora o funcionamento do cérebro, que dá mais energia às pessoas. Agora, não é para todo mundo. Há pessoas que são mais sensíveis à cafeína e essas pessoas fazem taquicardia, o coração acelera, a pessoa fica mais nervosa. Então,
Se você é dessas pessoas, você precisa tomar um café descafeinado. Agora, se você tolera bem o café, não há coisa melhor do que um café para iniciar o nosso dia. Café é uma coisa que faz a energia do nosso dia. Bem, essa é a dica de hoje e a gente se encontra no próximo Alô Doutor.